O assunto que eu vou abordar agora é: a fé produz obediência em Jesus? Isso não é uma pergunta, é uma colocação aqui. E eu queria ler um texto que está lá em Romanos 16, 26, que diz assim: mas se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Romanos 16, 26. A fé produz obediência em Jesus? Sim, porque quando nós nos convertemos, nós aceitamos a Jesus, nós cremos que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida, e nessa conversão a gente recebe algo de Deus, que é o quê? O Espírito Santo de Deus. E um exemplo que eu queria dar aqui é sobre o que é obediência para nós, né? Vou dar um exemplo muito simples. Quando nós obedecemos os nossos pais, nós não queremos desagradar eles, e quando nós temos esse entendimento que a obediência traz algo bom, que traz algo benéfico para as nossas vidas, não queremos aborrecer os nossos pais. E a obediência é isso, né? Você começa a gerar dentro de você isso, né? Você cresce com esse conceito de obediência, né? Você não, quando você conhece a Jesus, o Espírito Santo está dentro de nós, ele gera o quê? A fé. E você acredita que, como Cristo é o seu Senhor e Salvador, você não quer desobedecer Ele, não quer quebrar os mandamentos de Deus, né? Isso é uma forma de obedecer a Jesus, né? Por que produz essa obediência? Porque você acaba, quando você crê nos mandamentos do Senhor, que o maior mandamento é o amor, né? Essa obediência dentro de nós começa a ser movida. Toda vez que você vai desobedecer a Deus em algo, o próprio Espírito Santo, ele te mostra que você está desobedecendo a Deus, está errando contra Deus. E o assunto maior é o quê? Da mesma forma que nós, quando desobedecemos nossos pais, isso desagrada a eles. E da mesma forma com Deus, né? Você desobedece a Deus, você vai desagradando a Deus. E assim vai gerando o quê? O que acontece em nós? Essa desobediência, ela vai minando a nossa fé, o nosso entendimento em Jesus. Por isso que fala lá que você tem que obedecer a Deus. É melhor obedecer a quem? Homens ou a Deus? Obedecer a Deus. Por quê? Isso é um mover dentro de nós. A nossa fé vai se multiplicando, vai crescendo. Por isso a importância de obedecer os mandamentos de Deus. Ela vai gerando dentro de nós obediência a Jesus. Um assunto mais importante aqui: fidelidade. Lembra que eu falei que emuná, ela significa fidelidade a Deus? Fidelidade. Então, essa fidelidade, ela é movida dentro de nós através do quê? A própria palavra fala, né? Você ser fiel a Deus. E um texto muito importante aqui que eu gostaria de ler está lá em Gênesis 22, do 8 ao 16. Eu creio que muitos conhecem essa parte, esse momento da história de Abraão, que através da fidelidade que Abraão tinha a Deus, ele foi fazer um sacrifício. E o maior sacrifício que ele ia fazer é entregar o filho dele, Isaac. E diz assim, Gênesis 22, do 8 ao 16. Então Abraão disse: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro para oferta queimada. Então foram os dois juntos, e eles chegaram a um lugar de Deus. E lhe dissera. E Abraão construiu ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou Isaque, seu filho, e pôs no altar sobre a lenha. E Abraão estendeu a sua mão e tomou a faca para imolar o seu filho. E o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: estou aqui. E ele disse: não ponhas a tua mão sobre o menino,
nem faças alguma coisa com ele, porque agora eu sei que temes a Deus, vendo que não negaste a mim o teu filho, teu único filho. Abraão levantou os olhos e olhou, e eis e de trás dele um carneiro, preso pelos chifres, e um arbusto. E Abraão foi e tomou o carneiro e ofereceu como oferta queimada no lugar do seu filho. E Abraão chamou o lugar e chamou Abraão o nome daquele lugar de Javé-Jirê, como se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor, e ele será visto. E o anjo do Senhor chamou Abraão do céu uma segunda vez, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, pois porque tu fizeste tal coisa e não negaste o teu filho, teu único filho. A fidelidade que Deus colocou no coração de Abraão aí. O sacrifício maior seria o filho dele, Isaque, né? O que Deus queria tirar de Abraão ali? Uma promessa. Imagine você ter um filho e levar ele como um sacrifício vivo. E esse sacrifício seria algo que você pediu muito para Deus. Deus, quando concebeu a Sara, a ter um filho, e era uma promessa de Deus sobre a vida de Abraão, que através da linhagem dele seria muitas nações, teria muitos filhos. E essa provação que Deus queria fazer a Abraão é através da fidelidade que ele tinha com Deus. Abraão chegou naquele monte colocando um sacrifício muito valioso para ele, e Deus viu a fidelidade no coração de Abraão, né? Mesmo que isso seria algo... Quem imagina você entregar um filho para ser morto, né? Da mesma forma, o sacrifício de Jesus na cruz sobre as nossas vidas, Jesus, como está escrito lá em João 3,16, né? Que ele entregou o filho dele para que todo aquele que nele crê seja salvo, né? E tenha a vida eterna. E Deus provou o coração de Abraão nisso, né? A fidelidade de Abraão não estava no que ele tinha, né? Mas sim em Deus. E ainda Deus proveu para ele o carneiro para o sacrifício. Nas nossas vidas, a gente tem que ter a fidelidade com Deus, né? Por mais que nós sejamos infiéis a Deus, Ele nos mostra algo diferente. E essa é o início do quê? De uma produção da fé. Ah, mas eu não entendo. Que fidelidade é essa que você entrega o seu filho para morrer por outras pessoas? É assim que Deus age, né? A gente merecia carregar o quê? Os nossos pecados. Mas Jesus, pela fidelidade de Deus sobre as nossas vidas, o maior sacrifício que nós recebemos, e isso foi de graça, foi a morte de Cristo. Para que os pecados que tinha sobre nós foram levados naquela cruz, né? E a gente nunca vai entender isso, né? O que é fidelidade, né? Fidelidade é algo que você vai produzindo durante a caminhada com Deus. Deus vai provendo a fé no seu coração e a fidelidade dele vai sendo acrescentada dentro de ti. Você começa a confiar mais em Deus do que nos seus atributos, nos seus conceitos, no seu pensamento. Por isso que fala lá que muitos confiam em carro e outros em cavalos. Mas nós confiamos na força do Senhor dos Exércitos. Então a gente tem que ter essa fidelidade dentro de nós, né? Na nossa vida, ser fiel a Deus, ele começa a retribuir isso dentro do nosso dia a dia. A gente vê a situação que o nosso país está passando, né? Eu não queria falar sobre esse assunto, mas acho que é um tema muito sério, né? Sobre a fé e a fé que as pessoas estão tendo nesses dias dessa pandemia, né? Mas
eu queria diferenciar aqui de fé e obras, né? Como está escrito lá em Gálatas 2,16, que diz assim: sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Ou seja, você pode contribuir com muitas coisas, ajudar o próximo, ajudar o seu vizinho. Isso é benéfico, sim, claro que é. Mas pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. A gente só busca a justificação através de Jesus Cristo. Através do quê? Das obras da fé de Cristo. Através do quê? Da salvação de Cristo. Eu posso fazer muitas coisas, posso receber muitos preceitos, muitos, vamos falar assim, sobre obras, né? Que eu posso fazer a obra que for, e Jesus, ele não está olhando para isso, ele está olhando para a fé que eu tenho. Se eu faço isso com fé para ajudar outras pessoas, eu vou ser justificado. Não é a lei que vai me justificar, mas a fé que eu tenho, que essas obras, ela tem o poder de transformar outras vidas. Um exemplo que eu quero dar: a gente tem um projeto na igreja que chama Projeto Maná, e a gente faz ali arrecadação de roupas, de alimentos para entregar para algumas famílias que necessitam. Se eu for para esse projeto apenas com a minha fé natural, ou minha fé, vou lá, vou ajudar, e creio que isso vai ajudar as pessoas, vai ser benéfico para elas. Amém. Isso é importante. Mas se eu for com a fé de Jesus Cristo, sabendo que não é só o alimento que eu vou levar outro tipo de alimento, mostrar para aquelas pessoas que quem proveu aquelas coisas foi Jesus. Quem está levando aquele alimento não foi as pessoas, foi Deus que se preocupou com elas. O entendimento daquelas pessoas vai começar a mudar. E por isso que a palavra de Deus diz lá em Romanos 4,16: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que toda promessa seja firme a toda a posteridade, não somente aquela que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Você vê que a palavra firme entra aqui em Romanos para falar o quê? Que a minha fé, ela não somente é da lei, mas também é a fé que teve Abraão. A fé que teve Abraão de acreditar que toda a obra que ele fez foi benéfica a alguém, ou ajudou alguém. Isso é importante na caminhada do cristão. Por quê? Por mais que você tenha... eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Até os espíritas, eles fazem a obra, eles arrecadam, eles têm lá os bazares que eles têm, mas eles não acreditam em Jesus Cristo e nem na salvação dele. Eles acreditam que eles vão ressuscitar em outra alma, outra vida. Então isso, a palavra não nos ensina isso. Eu posso fazer a obra que for, mas se eu não tiver aqui a fé e o entendimento que só através de Jesus Cristo é a minha salvação e a minha redenção, isso não produz nada. Produz apenas o benefício que está fazendo para as pessoas. Sabemos que isso hoje em dia tem muitos, porque o brasileiro é o mais solidário de todos. O brasileiro, através das situações, ele se transforma numa pessoa solidária. Porque muitos acreditam que aquele bem que ele está fazendo vai gerar algo bom para outra pessoa. Mas nós que temos entendimento que Cristo é o único que pode trazer o verdadeiro bem para essas pessoas, a nossa obra ela tem que ser justificada a Cristo. Queria compartilhar um texto aqui com vocês, de um autor famoso. Ele incendiou um país que foi o berço do cristianismo durante muitos anos, espalhou missionários, espalhou o evangelho para todas as nações que esse país
resolveu fazer colônia. E uma frase que essa pessoa deixou e é muito importante, e a respeito de obras, né, que muito se pergunta, fé e obras, qual o entendimento disso? E eu queria ler aqui para vocês, que fala assim: faça todo o bem que puder, por todos os meios que puder, de todas as maneiras que você pode, em todos os lugares que você puder, em todas as vezes que você puder, para todas as pessoas que você puder, enquanto você pode sempre. Essa frase foi de John Wesley. Ele, no século XVIII, ele incendiou a Inglaterra através dos ensinamentos de Cristo, através da fé, e ele acreditava muito em obras, sendo que ele pregava em hospitais, pregava em presídios, obedecia aquele mandamento de servir os órfãos e as viúvas. Uma pessoa como um exemplo para a gente de fé, que ele pôde incendiar a Inglaterra durante o século XVIII até a sua morte, né? Ele deixou muitas frases, muitos memoriais diante do Senhor, e isso é tudo para a glória do Senhor, né? É uma pessoa que, não por ter estudado sobre ele, mas é um exemplo, assim. Eu creio que existe muito avivalistas, pessoas que incendiaram outras nações, e isso seja um exemplo para nós de fé e obras, porque muito hoje se fala em fé em obras, né? Em meio a essa situação que o nosso país está vivendo, né? Dessa pandemia, das pessoas estarem meio que desguarnecidas, inseguras, e meio à situação da Inglaterra que vivia no século XVIII, as pessoas também passavam por problemas de alcoolismo, de desemprego, de doenças também, e a fé desse homem, ele pôde ajudar muitas pessoas, né? Esse é um exemplo de frase que eu queria deixar aqui para a gente refletir um pouco, né? Que com pouco que Deus nos dá, a gente pode fazer muito para outros, né? E é isso que o Senhor coloca dentro do nosso coração, que a fé e obras, ela depende da minha ação e da ação que eu tenho de crer que Jesus Cristo, ele pode mudar a história de pessoas através das nossas ações. A obra não é nossa, a obra é de Cristo, a obra é de Deus. E tudo que nós recebemos de Deus através dessa obra não é valores financeiros, mas sim, a palavra fala que todo bem que nós fizermos para o próximo, nós iremos receber como promessas, né? Nós devemos atentar para isso, né? Outro assunto que eu queria, já tocando nesse tema de fé e na situação que nós vivemos, é as provações e tentações, né? Tentação. E olha que o autor, no livro de Jó, fala assim que Jó 42:5, para quem conhece a história de Jó, sabe que ele passou por muitas situações, de perder tudo que ele tinha, de ser afligido na alma, de ser afligido no próprio corpo, né? Das pessoas desacreditarem dele, de amaldiçoar ele e de dizer palavras contrárias a Jó. Ele passou por essas provações. E ele, lá no capítulo 42:5, ele diz assim: ó, mas com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Jó passou por essas provações, essas situações difíceis, mas lá no final do capítulo 42, ele fala que ele ouvia a falar de Deus, ouvia falar do amor de Deus, do poder de Deus, mas os olhos dele começou a ver Deus. E a fé, ela faz isso em nós. Por mais a provação que você esteja passando na sua vida, por mais a provação que você esteja sendo colocado, acredita que o Senhor, ele está ouvindo a sua oração. Mas uma coisa que Jó deixou muito claro,
a gente não vai ver isso. É a mesma coisa que a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos. E Jó, ele teve esse entendimento que, através de tudo que ele passou, ele começou a ver Deus na vida dele. E isso é o quê? Uma fé sobrenatural, uma fé que pode mover a história de muitas pessoas. No final desse capítulo, Deus restitui Jó 3 vezes mais do que ele tinha. Não foi por causa de valores que ele tinha, mas sim porque ele começou a acreditar. E o acreditar significa o quê? Ter fé em Deus. Que a gente possa entender isso, que em meio às provações a gente tem que criar o quê? Uma fé sobrenatural no nosso coração. De acreditar que Deus, ele pode mudar a nossa história, mudar as nossas situações. Vou falar sobre tentação. A tentação, ela age de 3 formas sobre as nossas vidas. De nós darmos legalidade ao inimigo, ou seja, a gente começa a desobedecer a Deus e Deus começa a mostrar pra gente que a gente está errado. E um texto clássico, eu acho que todos nós já lemos sobre isso, sobre Jesus, que Jesus, depois que ele foi batizado ali no Jordão por João Batista, o Espírito Santo veio sobre ele e uma voz veio do céu dizendo: esse é o meu filho amado que tenho comprazo. E logo em seguida, a palavra nos ensina assim, lá em Mateus 4:1, olha que a palavra fala: então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Que Espírito que é esse? O Espírito de Deus, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Uma coisa que eu queria deixar aqui para vocês, para que nós possamos prestar muito atenção nesse versículo, que ele foi tentado pelo diabo, mas ele foi tentado para quê? Para que, através da palavra de Deus, por isso que a palavra de Deus fala, vem o quê? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, abre os seus ouvidos para a palavra de Deus, porque isso vai acrescentar dentro de nós fé. Que fé que é essa? A fé sobrenatural. E Jesus ali no deserto, ele pôde rebater as investidas de Satanás, do diabo contra ele, através do quê? Da palavra. Se você continuar lendo o capítulo 4, vai mostrar que Jesus, ele rebateu as investidas através da palavra de Deus. Por quê? Ele conhecia a palavra de Deus. E da mesma forma tem que ser nós, cristãos. Mesmo com a fé nossa sobrenatural, você tem o entendimento que você tem que conhecer a palavra de Deus. Não adianta eu ser tentado pelo inimigo, ser tentado pelo diabo, sendo que você não conheça a palavra de Deus. Ela é a maior ferramenta que existe, é a palavra de Deus.